E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 31/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro. Bragantino contra Ceará. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Campeonato Colombiano. La Equidad contra Júnior. O La Equidad é o 20º e o Júnior o 5º. Nos últimos 5 jogos, o La Equidad empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Júnior venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato dinamarquês. Copenhague contra Randers. O Copenhague é o 2º e o Randers o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Copenhague empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam sim em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Randers venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Copenhague. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Espanhol. Celta de Vigo contra Las Palmas. O Celta é o 8º e o Las Palmas o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Celta de Vigo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Las Palmas empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Celta, 4-1 e 1-0. Palpite: casa vence. Campeonato Espanhol, 2ª Divisão. Cádiz contra Eibar. O Cádiz é o 11º e o Eibar o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Cádiz venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Eibar venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Eibar. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Italiano. Verona e Parma. O Verona é o 14º e o Parma o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Verona venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Parma venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Verona. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Lazio e Torino. A Lazio é a 6ª e o Torino 11º. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Torino venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias da Lazio, 2-0 e 3-2. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols.
Campeonato holandês, segunda divisão, Jong Ajax contra FC Volendam. O Ajax é o 15º e o Volendam o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Volendam venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jong AZ contra Top Os. O AZ é o 13º e o Os o 17º. Nos últimos 5 jogos, o AZ venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Os empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Os e um empate, 1-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jong PSV contra Den Bosch. O Jong PSV é o 18º e o Den Bosch o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Jong PSV empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Den Bosch venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com uma vitória do Den Bosch e 2 empates, 2-2, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Uruguaio, Cerro contra o Wanderers. O Cerro é o 8º e o Wanderers 14º. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Wanderers venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Wanderers e um empate, 1-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Defensor contra Miramar. O Defensor é o 2º e o Miramar o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Defensor venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Miramar venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Defensor e um empate, 3-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.